trevas negras, sudários da escuridão, flutua no bojo sombrio. Mastros de ossos cortam os ventos e a névoa, a barca fantasma navega a sombra. Faróis vitrais enigmáticos, lampeja o luar, banzeiros naufragam embarcações, a boiuna, o enigma, o mistério da noite irá encantar. Vem do remanso soturno dos aningais, a fera das águas rasteja, seus olhos de fogo encandeiam na escuridão, a dona da noite virá. Escamas de sucuriju avança sobre os igapós, emerge a anaconda boiaçu, a dama das águas. Escamas de sucuriju avança sobre os igapós, emerge a anaconda boiaçu, a dama das águas. Boiuna, anaconda. Bem-vindos a mais um podcast. Hoje apresentaremos o 4º episódio, A Lenda da Boiuna ou Cobra Grande. Com a participação da professora do Ensino Fundamental 1 do município de Urucará, Amazonas, Olinda da Cunha Guimarães. Possui formação em pedagogia, é pós-graduada em psicopedagogia, psicomotricidade e gestão escolar, cursa Letras Língua Portuguesa na Universidade Estadual do Amazonas e mestrado em Ciências da Educação. Bem-vinda, professora. Ela estará conosco apenas no primeiro momento, falando um pouco de como esta lenda era contada e repassada no município de Urucará. Este episódio será dividido em 3 momentos. O primeiro é compreender o simbolismo do encantamento da luz da cobra-navio na cultura amazônica, a lenda da boiuna ou cobra grande. No segundo, as ricas nuances simbólicas na lenda, a apresentação dos signos verbais e extraverbais e a presença da mitologia grega na lenda. E o terceiro é o simbolismo manifesto no rio, na água, na noite, no navio, na serpente, na transfiguração em navio iluminado e no navio como a imagem do destino. Por fim, dicas de leitura. Fique conosco. Olá, meu nome é Olinda Guimarães, professora do Ensino Fundamental 1, minha formação é em Pedagogia, pós-graduada em Gestão Escolar, Psicopedagogia e Psicomotricidade. Sou estudante do curso de Letras, último período na UEA. Faço também mestrado em Ciências da Educação. Vou falar um pouco aqui sobre a lenda da cobra grande. Aqui no nosso município, a lenda da cobra grande, ela foi bem falada nos anos 80. Ultimamente, a gente não se ouve muito falar. Os antigos, eles sentavam na frente da sua casa para apreciar o rio e contavam muitas lendas, e todas as suas lendas ela tinham um objetivo de nos ensinar. E eles contavam que a lenda da cobra grande, ela aparecia no Rio do Paraná, uma cobra grande enorme, que os pescadores, ao atravessar o rio nos seus barcos, nas suas canoas, era capaz até de virar o barco. Tão imensa a cobra era. E isso daí, a cobra grande, ela nos ensinava que o homem ele não podia acabar com a natureza, destruir a natureza, os seus pescados. E assim tinha esse ensinamento. Diz os antigos que a cobra grande ela tinha um costume de aparecer quando se estava em lua cheia. Aquela lua cheia, ela atraía a cobra grande e atraía também os pescadores. E curiosos, os pescadores tinham a mania de desobedecer, então as pessoas que desobedeciam sempre encontravam desafios pela frente. Era quando o barco só faltava virar, né, balançava muito o barco e era arriscado
a pessoa até morrer afogada. E então todas as lendas ela tem um ensinamento, e os antigos eles tinham isso com eles. E o ensinamento dos antigos era contar a história das lendas para servir de ensinamento para os jovens desobedientes. Então era dessa forma que eles disciplinavam os jovens, o comportamento dos jovens. Aqui eu finalizo a contar a história que a lenda aqui da Cobra Grande no município de Urucará, que era dessa forma mesmo, que a lenda era contada, era passada de geração em geração, isso nos anos 80, nos anos 90. Hoje já não se vê mais falar nisso, hoje já não se vê mais as pessoas sentar na porta da sua casa e apreciar o rio, né? Isso é muito difícil, é mais os antigos que tinham como contar essas histórias. Nesse primeiro momento, nós iremos compreender o simbolismo do encantamento, da luz da cobra-navio na cultura amazônica. A lenda da boiona, ou cobra grande, mãe de todas as águas, é uma das criações do fabulário indígena povoador das encantarias do fundo dos rios na Amazônia. Também conhecida como boiona, momboi, cobra, uma, preta. A lenda da boiona, ou cobra grande, transforma-se em um navio iluminado a percorrer os rios da Amazônia nas densas noites escuras, e é uma das mais belas e significativas lendas amazônicas. A boiona espanta, aterroriza e fascina o caboclo. Se converte em um navio iluminado que aparece de forma inesperada nas noites escuras na curva de algum rio, e da mesma forma também desaparece misteriosamente momentos depois. Essa cobra possui diferentes formas encantatórias, como é conhecido aqui pelos ribeirinhos. Se acredita até que em alguns encarapés foram formados pela sua passagem, que abre grande sulco nas restingas, igapós e em terra firme. Na Amazônia ela toma diversos nomes e diversas formas de contar essa história. Outras é conhecida como cobra honorato, como mãe d'água, entre outros. Mas independente do seu nome, ela é conhecida como a rainha dos rios amazônicas. E as suas lendas podem ter surgido em virtude do medo que provoca essa serpente da água, que também devora o gado e que mata a sede na beira dos rios, como é tão conhecida nos rios amazônicos. Professora, a senhora gostaria de contextualizar esse momento, essa parte? Olá, vamos falar da lenda da boiuna, ou cobra grande, a mãe de todas as águas. Há inúmeras concretizações narradas da boiuna, seja como a mãe d'água, seja como a criação das mouras portuguesas, seja como a encarnação de um rapaz de nome Norato. Aqui a ruína de barrancos das margens do rio e a destruição do cais ou trapiches de muitas cidades ribeirinhas. São atribuídos também aos movimentos bruscos e irados da boiuna, que está alojada sobre as águas do Amazonas. Também ela pode ser um tronco de miritizeiro boiando nas águas, que também faz com que os barcos corram risco de afundar no rio Amazonas, no movimento da cobra. É interessante observar como as lendas, elas tomam formatos diferentes em dadas localidades, como no caso, no município de Urucará, onde a professora está. O rio, ele também toma uma forma ou uma comparação, digamos assim, de uma cobra líquida, não é? E que guarda no seu ventre aquilo que devora. A cobra grande, ela tem escamas e o rio, ele encarna essas escamas através de uma imagem devastadora, como uma metáfora do furor das águas. E é um ciclo de interesse inesgotável e vasto. Nesse sentido, o que nos interessa abordar é o relato do mito como habitante das encantarias dos rios, no seu simbolismo como um navio iluminado.
Nesse segundo momento, nós iremos falar sobre as ricas nuances simbólicas na lenda, a apresentação dos signos verbais e extraverbais e a presença da mitologia grega na lenda. Na cultura amazônica, a explicação dos eventos do cotidiano, ele se faz de uma forma, por meio de forma poética. E isso é riquíssimo, pois faz parte da relação do homem com a vida, que se traduz num elemento de poesia. Os encantados, né, nessa cultura, eles estão em todos os lugares, né? Estão entre os índios, os caboclos, no céu e na terra, nas selvas, nos campos e também no fundo das águas. E nós podemos perceber que na lenda da Boiúna há ricas nuances simbólicas. Por exemplo, no rio, na água, na luz, na noite, o navio, a serpente, a transfiguração da boiona em um navio iluminado ou em um navio como imagem do destino, né? Então, buscou-se analisar cada um dos signos que há na lenda para compreender realmente o que ela representa nesse imaginário amazônico. Na linguagem verbal, a lenda ela é um gênero da oralidade que ela vai ganhando força através das contações, de geração em geração. E quando ela é contada, né, se faz compreender, até mesmo que não foi dito numa linguagem extraverbal. Por exemplo, quando os antigos se sentavam na frente das casas, como o professor estava falando, para contar essas lendas para os mais novos, eles não estavam apenas repassando, né, a lenda, mas era a história daquele lugar, era como uma identidade daquele povo também, porque a lenda ela funciona como isso, né, também. E de alguma forma, aqueles que escutavam, eles compreendiam, até mesmo não foi dito, e procuraram depois transmitir às novas gerações. Isso é bem interessante, né? A presença da mitologia grega na lenda também pode ser percebida no exemplo da transformação de Zeus. Também entre os cristãos, a encarnação de Satã, né, que provoca a queda original do paraíso. Então, de uma certa forma, a visão que o caboclo ele tem da boiúna é que ela aparece como um navio iluminado e provoca uma espécie de êxtase, né, de encantamento. Então, todos os tipos de embarcações levam o tripulante a um destino. Então, na lenda da boiúna, o barco ou o navio, né, ele é retratado como essa imagem também da morte, ou seja, o destino é a morte. Nesse terceiro momento, falaremos sobre o simbolismo manifesto no rio, na água, na luz, na noite, no navio, na serpente, na transfiguração em navio iluminado ou como imagem do destino. O primeiro é o rio. Poucas regiões do mundo guardam uma relação com seus rios, até mesmo de dependência, como acontece na Amazônia. E é nessas águas que o caboclo faz emergir tantas lendas, como a da boiúna, né, que vive nas encantarias do fundo dos rios. Então, desse modo, através da lente da semiótica, vai nos permitir essa descoberta de indícios para a legibilidade das imagens, através das relações entre os signos verbais e os signos extraverbais ou culturais que existem nessa lenda. Nessa lenda, a morte ou a água da morte aparece como um elemento não desejado, pois o caboclo, no seu dia a dia, ele costuma ver de longe uma forte luz que o deixa sem enxergar, né? E pensa que é um barco, mas na verdade é a cobra ou a boiúna que vem devagar com o intuito de devorar esse caboclo. No rio noturno, a boiúna também ela liberta uma nova forma que assume uma força de encantamento, um especial brilho diante dos olhos admirados do caboclo, como um navio de luz. É um brilho que ofusca e atrai o olhar sobre a forma dessa claridade. A boiúna ainda é uma lenda muito contada nessa região e de extremo encantamento, tanto pelo seu tamanho, né,
quanto pelo brilho dos seus olhos. O segundo é a água. Assim como o rio, também chamada de a cobra líquida, guarda no seu ventre aquilo que devora, a cobra grande, ela possui escamas. Essas escamas estão representadas na agitação das águas e encarna também uma imagem devastadora do furor dessas águas. E simboliza também uma espécie de purificação física, psíquica e até mesmo espiritual, que também tem um outro lado, pode ser devastador ou destruidor, pois tem um caráter simbólico negativo, como refere Lessicon, 1978, na página 13, ele exemplifica um dilúvio. O terceiro é os barcos ou o navio. Na Amazônia, os barcos eles constituem elementos de grande força e visualidade. E eles possuem um caráter de signo objeto, a flor das águas, Admirado nos portos e ao longo dos rios, são verdadeiros centros de convivência cultural flutuante. Eles servem de espaço de trocas simbólicas durante as viagens diárias, instrumentos de ligação entre cidades e as comunidades isoladas, o elo com a capital do estado. Quer dizer, o barco ele é muito utilizado na região amazônica. Ele possibilita isso, essa travessia é um conectivo entre o homem e a vida na Amazônia. E na lenda em estudo, a embarcação tem rico significado. Como nós vimos também, ela pode ter o significado de a viagem do destino, Porque na Amazônia os barcos eles são os veículos que levam e trazem as pessoas no seu cotidiano, no seu destino. Já a noite, ao contrário do dia, simboliza a escuridão misteriosa, o irracional, o inconstante. A noite também ela vem simbolizando a morte, o seio materno, fecundo e acolhedor. E é no rio noturno que esta cobra ela liberta uma nova forma, que assume uma grande força de encantamento e tem um brilho diante dos olhos que faz com que o caboclo fique admirado por ela, como se fosse um navio de luz. Sobre esse olhar, sobre essa forma de claridade, é que ela leva a sua vítima até o fundo do rio, até ao seu destino fatal, digamos assim. O simbolismo da luz e da serpente, a cobra navio. Essa transfiguração da boiúna no navio iluminado é um caso de conversão semiótica na Amazônia, Ela pode se transformar numa embarcação que tem o intuito de confundir, atrair, desorientar as suas vítimas. Pelo seu corpo brilhante que é capaz de refletir o luar, É bem interessante que quando se viaja, principalmente à noite ou de dia, digamos, pelos rios da Amazônia, os rios são longos, longe e parece realmente como uma serpente. E muito mais à noite, quando as viagens costumam acontecer, nos interiores, a luz do luar que reflete nas águas parece realmente com as escamas de uma grande cobra. Os olhos da boiúna também irradiam uma poderosa luz que visa atrair os pescadores. E o intuito dela é somente devorar, tornar esses pescadores alimentos. Essa luz é um componente essencial dessa lenda. No conjunto de elementos que compõem todo o relato da lenda, existem variantes narrativas desse mito que percorre os rios da Amazônia. Em outros lugares, esse conjunto de variações, eles vão se moldando aonde é contado. Como é algo passado através da oralidade, algumas coisas são diferentes num lugar, de um ponto ao outro ponto, digamos assim. Pode variar, de região para região. E nesses elementos, a boiúna, ela é retratada como o gênio do mal,
que pode paralisar não somente outros animais, mas também devora tudo que ela encontra no caminho. Ela é um ser que tem o poder de alagar embarcações que atravessam, né, o seu itinerário, seja só vendo a vida dos velhos, né, seja de uma forma fantasmagórica e fúnebre, de um encantamento, né, seja cegando ou ensurdecendo, enlouquecendo as pessoas pelo seu caminho. A luz ora vem de seus olhos que hipnotizam como duas tochas fosforescentes, ora é de uma luz que constitui a forma iluminada de navio. Loureiro 2015, a página 236, ele faz essa referência. Não é de hoje que essa lenda ela ganha força. Às vezes podemos encontrar pessoas bem perto ou que conhece alguém que vai referir essa lenda, dizendo que viu ou que tem um parente, um conhecido que passou por isso, né, pela travessia e que uma cobra veio e participou ali daquele naufrágio. Então é algo muito do cotidiano mesmo do homem amazônico. E o simbolismo do navio como imagem do destino, ele vai referir a lenda da boiuna numa leitura de contemplação da paisagem, né, dentro da qual o homem está incluído. Esse navio iluminado, ele é assustador, ele causa medo e está escondido sobre a pele da cobra. Para nós, a transfiguração da boiuna no navio iluminado é mais um caso também de uma conversão semiótica, um navegar cheio de mistério. Esse navio é uma imagem concreta da viagem para outras realidades, uma viagem de destino, né? O que aqui podemos fazer uma associação simbólica com a imagem do mito grego Caronte, né? O barqueiro da morte que transporta os passageiros da última viagem ao tenebroso reino de Averno. Então essa força simbólica que o rio ele possui na lenda é uma conversão semiótica e também da boiuna convertida em um navio iluminado. Então nós podemos perceber que é uma lenda que é tanto contada aqui como pode-se perceber também a presença da mitologia grega nela, né? Porque são transformações, metamorfoses também que acontecem. A nossa dica de leitura de hoje é Cobra Grande, Terror e Encantamento na Amazônia, do autor Paulo Maués Correia, e a outra é Lendas e Mitos do Brasil, Maria José de Castro Alves é autora, e a última obra de dica é A Cobra Grande, uma introdução à cosmologia dos povos do alçado autor Lux Vidal. Assim me despeço e agradecendo ao convite da minha colega Joelma, está fazendo um belo trabalho que eu acho que eu contribuí um pouco com essa apresentação do seu trabalho e desde já agradeço e um grande abraço e sucesso nos teus estudos. Agradeço a participação da professora Olinda nesse breve momento e até o próximo episódio. Obrigada. Negras, sudários da escuridão, flutua no bojo sombrio. Mastros de ossos cortam os ventos e a névoa, a barca fantasma navega a sombra. Faróis vitrais enigmáticos, lampeja o luar, banzeiros naufragam embarcações, a boiuna, o enigma, o mistério da noite irá encantar. Vem do remanso
manso soturno dos aningais, a fera das águas rasteja, seus olhos de fogo encandeiam na escuridão, a dona da noite virá. Escamas de sucuriju avança sobre os igapóis, emerge a anaconda boiaçu, a dama das águas. Escamas de sucuriju avança sobre os igapóis, emerge a anaconda boiaçu, a dama